Sabe aquela sensação de que o mundo tá sempre, sei lá, à beira do caos? Guerras, instabilidade, a impressão de que tudo pode mudar a qualquer momento? Isso parece familiar? Vamos tentar entender o que realmente está por trás dessas crises e descobrir se elas significam o fim ou talvez um recomeço. Pois é, parece que essa sensação tá no ar, né? Num mundo onde a informação viaja na velocidade da luz, a impressão de que a gente está o tempo todo pisando em ovos é quase inevitável. E aí fica a pergunta que não quer calar. Será que o que a gente está vendo é um ponto final ou é uma transformação tão grande que a gente ainda nem consegue entender direito? Bom, para a gente ter uma pista, às vezes o melhor caminho é olhar para trás. A história pode não se repetir exatamente, mas ela com certeza rima. E quando a gente olha para o passado, a gente encontra um padrão bem interessante. A humanidade já passou por isso antes, e várias vezes. Momentos que na época pareciam o fim do mundo. Pensa só, a Primeira Guerra, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, o colapso financeiro de 2008. Cada um desses momentos não só abalou, mas redesenhou o planeta. E o que é impressionante de ver aqui é essa dualidade. Para cada nação que foi devastada, cidades inteiras foram reconstruídas, muitas vezes melhores do que antes. Para cada economia que entrou em caos, outras foram reinventadas. Toda a crise carrega dentro de si a semente da destruição e também da transformação. Ok, mas como é que esse ciclo de quebra e reconstrução funciona hoje no nosso mundo super conectado? A resposta, por incrível que pareça, pode estar em uma única engrenagem que ainda move quase tudo. A gente olha o noticiário e vê isso aqui: tensões por toda parte. Da Ucrânia ao Oriente Médio, conflitos que parecem estar muito longe, mas que acendem um alerta global. Mas por que uma guerra a milhares de quilômetros de distância mexe no preço das coisas aqui perto? A resposta está aqui: petróleo. Ele ainda é a grande engrenagem da economia global. É ele que move o transporte que traz a nossa comida, a indústria que produz o que a gente consome, basicamente tudo. Ele é tipo o sangue que corre nas veias do sistema. E aqui a gente vê o efeito dominó em ação. Olha só. Passo 1. Uma tensão geopolítica estoura lá longe. Passo 2. O preço do petróleo, bum, dispara. Passo 3. O custo para transportar qualquer coisa sobe junto. Passo 4. Os alimentos e os produtos nas prateleiras ficam mais caros. E o passo 5. O resultado final. O dinheiro no bolso de todo mundo começa a valer menos. É uma reação em cadeia que sempre acaba chegando em nós. Ou seja, a lição é bem direta, né? No nosso mundo, não existe crise isolada. Uma única gota de instabilidade pode criar ondas que atravessam o oceano. O impacto global das crises é uma realidade. Mas e se a gente olhasse para tudo isso de um outro ângulo? E se essas crises, que parecem ser o puro caos, na verdade não forem um erro no sistema, mas uma parte de como ele funciona? É aí que entra essa ideia poderosa dos ciclos de reorganização, os ciclos da humanidade. É uma teoria que diz que o mundo não colapsa, ele se reestrutura. A crise funciona mais ou menos como um incêndio numa floresta. Ela queima tudo que é velho, seco e frágil para abrir espaço para que algo novo e muito mais forte possa nascer no lugar. É claro que essa reorganização tem um lado bem duro, doloroso, sem dúvida. Empresas quebram, setores inteiros entram em parafuso, muita gente perde. É um processo que vai eliminando tudo aquilo que já não era mais sustentável no sistema. Mas do outro lado da moeda, é justamente no meio das cinzas que surgem as oportunidades escondidas. Para cada sistema antigo que falha, uma inovação aparece. Onde uma coisa morre, outra nasce, muito mais adaptada, muito mais resiliente. O que sobrevive não só se recupera, como tende a prosperar. E isso tudo nos leva ao ponto central dessa nossa conversa. Se a crise é, ao mesmo tempo, destruição e criação, o que define o resultado? A resposta está na nossa perspectiva. Diante de uma crise, existem basicamente duas reações. A da maioria, pânico, foco total no risco e na perda, medo do que vem pela frente. E a da minoria, observação atenta, análise das mudanças, uma busca ativa pelas novas regras do jogo. A pergunta é: como cada um de nós reage? Diante do caos, enxergamos o fim de tudo ou uma chance de recomeçar? Pensem bem nesta frase. A crise não é um ponto final. Ela é um filtro. Um filtro que separa o que já não funciona mais daquilo que vai definir o futuro. No fim das contas, a escolha se resume a isso. Existem as pessoas que são levadas pela onda, engolidas pela mudança, e existem aquelas que aprendem a surfar nessa onda.
É uma escolha entre ser vítima da transformação ou ser um agente dela. E não vamos nos enganar. A próxima onda sempre vem. A única pergunta que realmente importa é: de que lado cada um de nós vai estar quando ela chegar? Mas, essa conversa não precisa terminar aqui. A gente quer muito saber o que vocês pensam sobre isso. Em momentos assim de crise, a tendência é ver mais ameaça ou mais oportunidade. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E se vocês curtem esse tipo de análise mais profunda, já se inscreve e deixa o like para não perder as próximas. Vamos continuar essa reflexão juntos.